Na pandemia, foi algo que deu um boom, assim, no meu trabalho, porque eu lembro que eu saí, acho que, não lembro, é 19 de março, 16 de março, por ali, com uma malinha para casa, e eu não atendia online. E eu atendia só pessoas do Brasil, assim, atendia presencial. E ali a gente começou a conversar com um e com o outro, e pessoas de fora precisando de ajuda, e eu comecei a atender online, comecei a trabalhar em casa, e hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, né? Hoje, na sexta-feira, que é o dia que eu não trabalho na clínica, eu trabalho atendendo as pessoas que moram na Europa. E a gente tem um fuso horário ali de 3, 4 horas. Então, eu me adapto ali e atendo os brasileiros que estão lá. E na pandemia, foi uma época que eu cresci muito profissionalmente. Eu me conectei com outros psicólogos do Brasil inteiro. E eu achava, nossa, aquele psicólogo lá muito legal e tal. E ele também me achava. E até que surgiu um convite para fazer o capítulo de um livro, que foi o Infância em Contos, porque a gente estava ali com as famílias todas dentro de casa, mas elas estavam só perto, não estavam junto. Tava o pai trabalhando de um lado, a mãe de outro, a criança bagunçando toda a casa, e a gente fez um livro que era para conectar os pais com os filhos, assim, né? E aí eu escrevi um capítulo desse livro e ganhei muito dinheiro na pandemia, porque expandiu muito. Sim. Só que eu nem falava sobre isso, porque enquanto tinha pessoas morrendo, tinha pessoas que as famílias estavam se destruindo, tinha outro nicho que estava crescendo, porque eles estavam precisando de ajuda, né? Então as pessoas estavam em casa e precisavam conversar, e precisavam fazer terapia, e precisavam entender como que eu manejo a família, todo mundo dentro de casa. Então, a gente vive um pós-pandemia, a gente não pode esquecer disso, né? Sim. E a gente tem sequelas, a gente teve consequências disso, assim, né? Tem uma pesquisa do Clínicas que mostra que o sono das pessoas só foi regularizar agora, 2, 3 anos depois da pandemia. Então a gente tem muita coisa para fazer para ajudar as pessoas cada vez mais. E o esgotamento é uma coisa que, primeiro de tudo, ele precisa ser tratado, assim, antes de qualquer coisa, né? Sim. Esse negócio da pandemia foi que aí tu comentou ali, eu ganhei dinheiro enquanto as pessoas, né, estavam... Mas é aquele legítimo, eu acho que empreender é isso. Enquanto um chora, o outro vende o lenço. Tá tudo certo. E foi uma fatalidade, foi gigante, né? Tomara que nunca mais aconteça, mas não adianta. Eu ia comentar sobre mais ou menos isso aí, mas pensando pelo lado positivo, tu estava ajudando pessoas. Ganhei muito dinheiro, mas ganhou como? Ajudando pessoas. Porque trabalhando. Porque teve muita gente que ganhou muito dinheiro na pandemia, mas foi de uma maneira não tão bacana. Então eu acho que isso na pandemia, de uma maneira não tão bacana, eu digo pela clínica, uma caixa de luva que eu pagava R$12, eu estava pagando R$70 uma caixa de luva. Né? Então, álcool em gel e álcool que eu preciso usar a todo momento não tinha. Então, realmente foi muito difícil nessa parte. E na parte do meu atendimento, o dentista lida diretamente com a boca, que era onde era o foco de transmissão, né? Então, ou a gente parava e quebrava, ou a gente continuava atendendo. Eu lembro que na pandemia, os dentistas, eles iam montado parecido com aqueles caras que mexiam em abelha, sabe? E com muito medo. Por quê? Por necessidade mesmo. Porque precisavam atender. E aí também, por função da atenção do Covid e tudo isso, os problemas bucais estouraram. Né? Então a pessoa tinha dor de dente, sim, aumentou muito na pandemia. E nós, com um custo gigantesco para manter, sem poder elevar o valor da consulta. Foi bem complexo. Foi bem.